Olá, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, sua casa. Deus abençoe a sua família. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, esse programa que é um órgão oficial aqui da Goiânia Veículos e tem como objetivo trazer bênção e luz para a sua vida. É uma dose diária de fé para que você comece o seu dia abençoado, motivado e ativado. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de terça-feira, que a graça do Senhor te alcance. Receba a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, e ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Gundim. Bom dia. Bom dia, xará, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo, que a graça do Senhor esteja conosco, que a presença dele invada nossos corações, possamos aprender um pouco mais da porção do que Deus tem para falar em nossos corações, no dia de hoje e no decorrer também dessa semana. É isso aí, xará. Xará, ontem nós falamos sobre as misericórdias do Senhor, a grandeza e o poder das misericórdias. Hoje nós vamos falar sobre algo que é poderoso e que é a base de todo o relacionamento do homem com Deus, né? Justamente, xará. Hoje nós iremos falar sobre fé. É isso aí, o poder da fé. E isso aqui é fantástico. E se eu fosse você, não perderia por nada. Vamos lá. E o nosso versículo chave, de hoje está no livro de Hebreus. Hebreus fica no Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6 também. Fala o seguinte: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. E no versículo 6 fala assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Uau! Xará, a definição do escritor aos Hebreus, ele é tão categórico que ele fala que ele dá a fé como a base de todas as coisas. Quando a gente lê, nos capítulos ou nos textos mais antigos, mais próximos dos originais, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, ele está falando que é como se fosse uma construção. E toda construção, xará, ela começa no seu fundamento. Ela começa no seu fundamento. Então a base de toda a construção é o fundamento. Na base de quem quer servir e seguir a Cristo, a Deus, a base de tudo é a fé, E o que é fé? Fé, a palavra fé no hebraico é emuná, e no grego é pistis, que quando é traduzido dá a conotação de crer naquilo que está escrito. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê histórias como de Moisés, de Abraão, de Isaac, de José, de Davi, de Eliseu, de Elias, todos recheados de fé, todos com a fé absurda. Só que a gente tem a ideia que isso são apenas histórias, são apenas coisas que aconteceram com os homens do passado. Quem nunca se admirou, nós já pregamos aqui várias vezes sobre Abraão, sobre Moisés, sobre José, sobre Davi, já falamos vários programas sobre isso, mas a gente fica admirado com as histórias desses homens, mas a gente tem que entender que a Bíblia não é um conto de histórias, correto? A Bíblia fé, é crer que aquilo que aconteceu com eles acontecerá comigo também, correto? Fé é isso, é crer no que está escrito, é saber que o que aconteceu com Moisés pode acontecer comigo. Eu posso viver o sobrenatural, eu posso viver coisas absurdas, eu posso viver o extraordinário de Deus, mas para isso é necessário o quê? Eu dedicar a minha fé em Deus, eu ter essa fé no Senhor. E o versículo 6 que você leu, xará, e eu te passo a bola, o versículo 6 que você leu fala que sem fé, é impossível agradar a Deus. Por que impossível? Porque a base do relacionamento é quando gera a confiança.
quando gera o acreditar, quando gera a fé, quando gera aquele momento do crer em Deus. Então, gente, a fé é isso, é você acreditar que tudo que está na palavra do Senhor pode acontecer na sua vida. Xará, quando a gente olha alguns exemplos, né, nós já falamos sobre alguns personagens da Bíblia. Sim. Então, quando a gente pega alguns exemplos, né, eu gosto muito de falar sobre Noé, ou seja, Noé teve que ter muita fé. Sim. A construir uma arca, durou quantos anos a construção? 120 anos. 120 anos, ou seja, querendo ou não, Xará, cada dia era uma prova de fé. Cada dia era uma prova, o povo fala assim, não, mas foi de obediência. Tá bom, mas sem fé não tem obediência. Porque se ele não acreditar, se ele não tivesse fé e acreditasse, ele não obedecia. Então, uma das coisas que eu posso, né, você me corrija se eu estiver errado, mas que a gente pode conjugar aí com a fé, é a questão também da obediência e do acreditar. Quando você falou no versículo 6, Rodrigo leu 6 também, que fala, porém sem fé é impossível, né, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite o quê? Que ele existe e que é galardoador daquele que diligentemente o buscam. Ou seja, não tem como nós aproximarmos de Deus, não tem como nós acreditarmos em Jesus, acreditarmos em Deus, o quê? Sem fé. Então, ou seja, se não tivermos fé nos movendo, de nada adianta. Se não tivermos fé em Deus, de nada adianta se orar. Ou seja, para que eu vou levantar cedo, fazer uma oração, clamar a Deus, se eu não confio nele? Né? Então a fé está relacionada aí com confiança também, a fé está relacionada com amor e a fé está correlacionada também ao acreditar. Acreditar em quem? Uma vez eu fui questionado, falei assim, poxa, mas é que você acredita em Deus? Não acredito. Pô, mas você acredita por quê? Não, porque eu já li a Bíblia, né? Ela falou, mas aí tem muitas pessoas que argumentam, né? Mas a Bíblia foi escrita por quem? Eu falei, no meu entendimento, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirados, né, por Deus. Não, mas por que você acredita então que os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus? Aí eu só respondi o seguinte, falei assim, pela minha fé. Pela fé eu acredito. Pela fé eu não duvido. E pela fé eu acredito em Deus. Então, se está escrito na Bíblia, pela minha fé que eu tenho em Deus, e eu conheço Ele através da palavra e através dos feitos dele na minha vida, então pela fé eu acredito que a Bíblia, os homens que escreveram foram inspirados por Deus. Então nós temos que acreditar. Você às vezes está na sua casa, não sei aonde você está ouvindo essa mensagem, o estado que você vai estar também. Rodrigo, eu estou um pouco depressivo, então não, estou alegre demais, estou confiante demais em Deus, Deus tem feito extraordinário na minha vida, amém. Mas tem pessoas também, Xará, que às vezes estão assim tão decepcionadas, né? Tem pessoas às vezes que estão meio cabisbaixas. Só te falo uma coisa, tenha fé em Deus, acredita, lê a palavra dele, medita nela de dia e de noite, certo? Que eu tenho certeza que ele vai aumentar a sua fé, que Deus vai te dar coragem, que Deus vai te dar um testemunho lindo para você contar daqui para frente, e que Deus abençoa, né? Que Deus venha nos abençoar no decorrer dessa semana, no decorrer dessa terça-feira, e que meu pedido hoje é que ele possa cada dia mais aumentar a nossa fé, consequentemente aumentar a nossa confiança na palavra e também nele também. Que a palavra de Deus gere fé no seu coração. A Bíblia diz que a fonte da fé é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando o Tiará falou sobre isso aí, né, sobre a questão da dúvida, quem escreveu a Bíblia, né, um homem que escreveu a Bíblia, sim, foi um homem que escreveu a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. O Tiará falou perfeitamente, inspirado pelo Espírito Santo. Só que aqueles que ainda duvidam, né, falam, mas eu não acredito e tal. Aí a pergunta que eu faço sempre, Xará, é essa. Falo assim, olha, você não acredita em Deus? Não acredito em Deus. Aí eu falo com a pessoa assim, você matar é errado? Matar, assassinar alguém é errado? Aí fala, sim. Falei, roubar é errado? É errado. Mentir é feio? É feio. Aí eu falo assim, e onde você aprendeu que mentir é feio? Onde você aprendeu que assassinar é errado? Onde você aprendeu, né, que roubar é coisa horrível, né? Onde você aprendeu isso? Eu aprendi com a sociedade. Não, mas a fonte de tudo isso está na Bíblia. Está na palavra. A fonte, não existe outro livro que fala sobre isso. Então a regra de conduta, a regra de comportamento humano, de caráter humano, ela está na palavra. Então, querendo você ou não,
Tudo que você vê no mundo é pautado na palavra de Deus. Então nós temos que exercer a fé e crer que tudo que o Senhor falou sobre nós, tudo que o Senhor falou para nós, é baseado naquilo que você crê. Eu costumo falar com os irmãos na igreja que é o seguinte: Deus não é do tamanho da sua fé, mas Ele respeita a sua fé. Se você crê que vai acontecer, vai acontecer. Agora, se você não crê, não vai acontecer. Mas se você crê que Ele é poderoso para mudar a sua história, para abrir uma porta, para curar o seu filho, se você crê que Ele é poderoso para te salvar, te libertar, te conduzir à vida eterna, vai acontecer, porque Deus honra a nossa fé. Que nessa manhã o Senhor coloque fé no seu coração para que você possa crer que Ele pode mudar a sua história. Vamos orar? Vamos sim. Pai querido, Pai de amor, obrigado, ó Pai, por essa manhã, ó Pai. Obrigado por essa Obrigado manhã, por mais Pai. um programa, mais uma Por palavra esta sua palavra, semeada, Deus. Pai. Em Pai, que em nome de Jesus, essa Deus. palavra, Pai, possa penetrar Fala em nossos conosco, corações, ó Pai. Germinar em nossos corações, Para a tua frutificar, glória, ó Pai, em Senhor. nossos corações, na nossa Em vida, nome de Pai. Jesus. Possamos, acima de tudo, praticar, ó Pai, e exercer a nossa fé, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Em nome aumenta a de nossa Jesus, coragem, Deus. ó Pai. Aumenta a nossa confiança, Pai. Aumenta, Pai, em nome Cremos de Jesus, em Ti, o no Teu confiar nome, em Ti, Pai. ó Pai, em nome de Jesus. Para a tua Pai, cuida glória, da nossa Senhor. terça-feira. Nos dá uma terça-feira cheia de paz, cheia de prosperidade, ó Pai, e que possamos sentir, ó Pai, cada dia mais e mais, a cada minuto, ó Pai, o Teu Espírito Santo Consolador ao nosso lado, falando conosco, ó Pai. Então nos dê a sensibilidade, ó Pai, de ouvir a Tua voz. É isso que eu lhe peço e agradeço, com o perdão dos meus pecados, e em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Eterno esteja sobre você e que a bênção do Senhor te alcance onde você estiver. Ficamos por aqui, amanhã voltaremos em o nome de Jesus. Amém. A todos um excelente dia, um abraço afetuoso e até amanhã. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã às 7 horas nesse mesmo canal.